Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. Hoje estamos aqui com um novo cenário, espero que vocês gostem, né? Inovação da nossa querida Analine, que faz os vídeos, tá? Bom, vocês sabem que nós estamos no mês de setembro, né, gente? É um assunto meio triste, mas a gente precisa conversar sobre isso, né? O Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção à autoeliminação, ou uma palavrinha horrível, né? É a prevenção ao suicídio, né? Então, ele é um mês totalmente dedicado à prevenção dessa autoeliminação, desse suicídio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Esse Setembro Amarelo é uma campanha que já existe no Brasil desde 2015, tá? E ela visa o quê? Conscientizar as pessoas sobre a autoeliminação, sobre o suicídio, tá? E bem como evitar o acontecimento, né? Conscientizar e evitar, tá bom? As razões que levam as pessoas a fazer isso pode ser bem diferente. Porém, muita gente, mais gente do que se imagina, já passou por isso, tá? Tem um estudo realizado pela Unicamp e a Universidade de Campinas que diz que 17% dos brasileiros em algum momento da vida pensaram seriamente em dar cabo à sua vida, tá? E veja bem, muito provavelmente é muito maior que 17%, tá? Porque esse assunto é um assunto totalmente envolvido totalmente com medo, com mistério, com vergonha, né? Com preconceito. Você acha que todo mundo ia falar realmente o que aconteceu? Então, provavelmente, esses 17% deve ser maior do que isso, né? E essa mesma pesquisa diz que quase 5% desses 17% chegaram, inclusive, a elaborar um plano para tirar sua própria vida, né? Em muitos casos, gente, é possível evitar que esses pensamentos, que essas ideações de autoeliminação se tornem realidade. Em muitos casos é possível, tá? A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que atualmente perto de 800 mil pessoas se matam no mundo através da autoeliminação, através do suicídio, que é um número que provavelmente pode ser maior, né? Eu posso citar alguns exemplos aqui para vocês de pessoas que passaram por esse problema, pessoas notáveis, pessoas da mídia, né? Pessoas famosas que se suicidaram, por exemplo, Robin Williams, Von Chagas, que é um ator muito famoso brasileiro, o Kurt Cobain, né? O Ernest Hemingway, a Sylvia Plath, Van Gogh, Virginia Woolf. Todas essas pessoas tiraram a sua própria vida. E veja bem, eu não estou aqui desmerecendo o cognitivo e nem a inteligência de ninguém, mas todas essas pessoas eram extremamente inteligentes, eram extremamente articuladas, porque a maioria delas era do meio das artes, né? Então, assim, mas assim mesmo fizeram isso, né? A primeira medida preventiva que se pensa e que seria muito interessante que todo mundo conseguisse entender isso é a educação. Porque educar as pessoas para falar sobre isso. Porque durante muito tempo, na verdade, as matérias que a gente encontra sobre esse assunto diz assim: durante muito tempo falar sobre suicídio era um tabu. Não, ainda é um tabu. Ainda é um tabu. Não tão grande quanto era antigamente, mas ainda é um tabu. Mas de um tempo para cá, devido aí a um certo sucesso que essa campanha do Setembro Amarelo teve, né? Essa barreira começou a ser derrubada e as informações ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas com outras pessoas, né? Com o advento da internet melhorou bastante, inclusive, né?
chegando à conclusão que as pessoas conseguiam às vezes ter acesso a recursos de prevenção, né? Por exemplo, eu posso dizer uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um paciente, né, que ele chegou a dizer para mim já várias vezes, olha, eu fiz toda a pesquisa. Quais são as probabilidades de eu morrer se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Como eu posso articular a minha morte? Como é que vai ficar meu pai? Como é que vai ficar minha mãe? A internet mostrou tudo isso para ele e ele botou tudo isso lá e levou para terapia, né? Na verdade, quando ele me leva tudo isso para terapia, é que ele não quer morrer, né? E é ótimo quando a gente ouve isso, e ótimo, muito mais ótimo ainda, quando a pessoa leva isso para terapia, porque aí você já faz aquela prevenção e já ajuda a pessoa a pensar melhor em prol da vida, né? Então, realmente, esse assunto é um assunto envolto em um tabu muito grande, né? E como é que a gente pode fazer isso? A partir do momento em que a gente consegue identificar que as pessoas estão tendo algum tipo de comportamento, estão tendo algum tipo de fala, estão tendo algum tipo de discurso que chega a você imaginar que a pessoa possa estar imaginando em tirar a sua própria vida, você pode ajudá-lo de alguma forma, né? As situações que normalmente mais levam a esse fim normalmente sugerem duas coisas, tá? Não é que podem sugerir, não. Normalmente sugerem duas coisas: um quadro depressivo ou então utilização de drogas, tá? E por isso que falar é a melhor solução. Ah, olha, eu estou usando droga, eu estou muito depressivo, eu estou mal, eu estou pensando em tirar minha vida. Por quê? Quem está numa situação depressiva ou quem está numa situação que está usando droga, normalmente chega a um ponto que não consegue viver mais, não vê saída para a vida. Todas as possibilidades de tentar uma vida diferente ou de fazer algo para que a vida ande será improdutivo, o pensamento será improdutivo, porque ele se vê incapaz em fazer isso, né? É um sofrimento muito grande, é um desespero muito grande quando a pessoa chega a um nível desse, né? Então, saber quais são as causas principais e as formas de ajudar essas pessoas pode ser o primeiro passo para a gente tentar reduzir as taxas de autoeliminação de suicídio no Brasil, né? Surgiu então um outro desafio a partir desse Setembro Amarelo. Que desafio que seria? Falar com essas pessoas com responsabilidades, de forma adequada e homologada ao que recomendam as autoridades de saúde para que esse objetivo seja atingido. Quem é que pode ajudar? Qualquer pessoa pode ajudar. Um pai, um amigo, um irmão, uma irmã, a mãe, um colega de trabalho, um colega da escola, um professor, alguém que esteja próximo da pessoa. Alguém que esteja próximo da pessoa, você pode ajudar. E a partir daí, se você imagina que... Porque você não precisa perguntar para a pessoa, você está pensando em se matar? Não, você não precisa. Você pode dizer, o que eu posso fazer para tentar te ajudar? O que está acontecendo com você? Você quer falar comigo? Que você quer se abrir? Estou vendo você depressivo, estou vendo você chateado, estou vendo você numa situação de uso de drogas, ou imagino que talvez esteja. Eu sou teu amigo, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu trabalho com você, eu gosto de você e eu quero te ajudar, né? O ideal é um acompanhamento psicológico, tá? Além do apoio da família, dos amigos, o ideal é um acompanhamento psicológico e, na maioria dos casos, também um acompanhamento psiquiátrico, tá? Normalmente, não são todos os casos, mas a maioria dos casos tem que tomar lítio
tá? Existe aí uma baixa de lítio, é só fazer, o psiquiatra vai pedir para fazer um examezinho de sangue e ver qual é a tua taxa de lítio, tá? E daí vai tomar esse remedinho também. Se você que está vendo esse vídeo está com esse tipo de pensamento atualmente, ou você procura um psicólogo, ou você procura um psiquiatra. Se você não tiver com coragem de ir, peça para alguém te ajudar, né? E se você é pai ou mãe, peça para que a pessoa vá ao psiquiatra ou psicólogo. E se a pessoa não quiser ir, obrigue ele aí, vá junto com ele. Pode ser feito isso. Por quê? Porque a pessoa está sem condições nenhuma de tomar uma decisão. Então, a palavra é essa mesmo. Não, você vai sim. Nós vamos junto, eu vou junto com você. Vamos ouvir a opinião de um profissional, tá? E também tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. O número deles é 188. Você pode ligar, conversar com eles, tá? Esse é um projeto que fornece apoio emocional 24 horas por dia para as pessoas que estão precisando conversar, tá? É um trabalho voluntário, gratuito, né? E o mais interessante disso é que ele é totalmente sigiloso, tá? Por quê? Por que as pessoas se matam? Por que as pessoas tentam a autoeliminação? Por que será? Né? Isso é uma pergunta assim que está para além do tabu, inclusive, da história do suicídio, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente fala por que as pessoas fazem isso, né? Por que as pessoas têm esse tipo de pensamento? Daí a gente pensa em depressão, pensa em drogas, pensa em dificuldade financeira, pensa em dificuldade de relacionamento, pensa em dificuldade para resolver a vida, pensa em um monte de coisa a gente pensa, né? Mas a gente fica pensando assim, mas tem tanta gente que consegue resolver isso de uma forma ou de outra, sofre o que tem que sofrer, mas depois passa, depois continua a vida, né? E por que essa pessoa não, né? Isso é muito mais complicado do que o suicídio em si, porque se a gente soubesse, né, seria mais fácil essa prevenção. Então, cada um é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa, nós somos subjetivos, né? Por que algumas pessoas conseguem lidar com questões pessoais, ainda que dificílimas, conseguem sobrepujar desafio, muitas vezes assim, intensos, né? Tempos e tempos com dificuldade, sem dinheiro, sem emprego, sofrendo, né? E outras pessoas não. Outras pessoas são puxadas completamente para a angústia interminável, né? Ao ponto delas desejarem não mais viver, né? Existem várias interpretações para o suicídio, né? Interpretações de cunho cultural, sociológica, física, mental, espiritual, mas a gente vai se ater ao prático. Para a medicina, para a psicologia, para a psiquiatria, a pessoa que tem ideação suicida ou que pensa em autoeliminação, vamos pensar assim, essa pessoa está doente e precisa de ajuda. Nesse momento, não vou ficar pensando o porquê. Vou pensar que essa pessoa precisa de ajuda. Vou pensar que essa pessoa precisa de ajuda e vou ajudar, né? Vários motivos podem levar alguém ao suicídio, tá? Normalmente a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, né? A depressão severa, a depressão maior, né? Não vê outro caminho a não ser esse, a pessoa não chega, né? Você provavelmente deve estar se perguntando assim, existe algum modo de eu ajudar? Existe algum modo de eu identificar isso? Sim, né?
É muito comum que as pessoas comecem, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para você ir encaixando, pensando, né? É comum você perceber a pessoa iniciar um movimento de despedida da vida, né? Eles começam a se desfazer das coisas pessoais, fazem testamentos antes da hora, fala do que seria a vida se eles não estivessem ali, né? Falam sobre a morte, que não tenho mais motivo, não tenho mais alegria para viver, né? E às vezes chega até a expressar verbalmente uma despedida, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me entende, a vida está muito complicada. A forma que a pessoa verbaliza sobre a vida, a forma que a pessoa verbaliza sobre a motivação que ela tem para viver, você percebe muito facilmente. Se você conhece uma pessoa assim, se você convive com uma pessoa assim, tá? Leve essa pessoa imediatamente a um profissional, mesmo que seja contra a vontade desta pessoa. Eu disse isso lá no início e vou repetir, mesmo que seja contra, tá? Mas há sinais, inclusive, existem uns outros sinais assim menos óbvios, né, que são fáceis de ignorar, são fáceis da gente achar que não são sinais, né? Como, por exemplo, mudanças de comportamento nos padrões do sono, tá? Por quê? Quando a pessoa perde o sono, que fica a noite inteira acordada, é porque a mente está ocupadíssima e não está conseguindo relaxar. Inicialmente, pode ser porque usou droga, pode ser porque está tomando alguma medicação que mudou alguma coisa ali no sistema nervoso central, que inibiu o sono, né? Pode ser porque está extremamente preocupado porque tem uma conta para pagar, mas também pode ser porque está pensando muito sobre isso, sobre o suicídio, né? Indiferença, distanciamento social, distanciamento emocional, é algo muito parecido com o que acontece com o sujeito depressivo. Muito parecido. Na verdade, é igual. Só que tem um ponto que ainda é a depressão e tem um ponto que já chega a ideação do suicídio, né? Porque olha lá, para alguém que idealiza a própria morte, não há esperança de que o mundo venha a ser melhor. A pessoa não consegue ter essa esperança. A dor que a pessoa sente, ela vê essa dor como um ciclo assim interminável, um ciclo perpétuo. É o tempo todo aquela vida vazia e dolorida, que parece que não tem saída, que não vai acabar aquilo nunca mais. E o pior de tudo, né? Ela tem aquela imaginação assim, que ninguém ouve, que ninguém vê, que ninguém consegue entender a dor dela. Ou se veem, ou se ouvem, não se importam bastante para exprimir algum tipo de ajuda ou algum tipo de empatia sem julgamento. O problema disso é o sem julgamento. Eu tô pensando em me matar, a minha vida não tem mais sentido nenhum, sabe? Mas eu não vou falar com ninguém não, porque senão vão me julgar. Por isso, não se fala no assunto, por causa da questão do julgamento. Ninguém quer ser julgado. Até quem está num estado depressivo não quer muito falar sobre isso. Por quê? Porque não quer ser julgada, né? Olha, Freud dizia o seguinte: é difícil pensar na própria morte. Muito difícil pensar na própria morte. Assim sendo, nós negamos essa morte, né? Nós munimos o nosso inconsciente da quase certeza da nossa imortalidade. Tá? Então, o nosso inconsciente, ele nunca está voltado para eu vou morrer. Não, eu quero viver. Então, o nosso inconsciente,
ele está cheio de vida, embora tenha vários problemas, mas ele está cheio de vida. Pensar e falar da morte são tabus na maioria das culturas, principalmente quando se dá pelo suicídio. E é pelo mesmo motivo. Torna-se inconcebível para o nosso inconsciente pensar nos motivos que levam alguém a findar a própria vida. Por quê? Porque eu só penso na vida, não penso na morte. Se o meu inconsciente está totalmente voltado para a vida, pensar em por que se leva à autoeliminação, ao suicídio, é algo difícil para a gente entender isso. Muito difícil, né? Então, não tente entender, tente ajudar, né? Mas aí você pode se perguntar assim, mas como buscar ajuda se muitas vezes a pessoa pensa em saber que pode receber apoio e o que ela sente naquele momento é mais comum do que se divulgar? Ou seja, será que o que eu estou sentindo, tudo bem, eu estou pensando em me matar, eu estou pensando nisso tudo, né? Mas eu acho que isso é meio comum, muita gente pensa sobre isso, né? Não vou divulgar isso não, vão me julgar, vão falar, não vou falar nada porque vão me julgar, vão falar que eu sou fraco e tal. Ao mesmo tempo, como é possível oferecer ajuda a um amigo ou um familiar se também nós não sabemos identificar esses sinais, né? Com familiaridade? Qual é a abordagem mais adequada? Nós vamos aqui tentar passar para vocês, mais uma vez, outros exemplos que vocês podem aí, né? Por exemplo, prestem atenção aos sinais. Pequenas mudanças podem indicar um pedido de ajuda. Pequenas mudanças de comportamento, tristeza, melancolia, choro, afastamento, a não socialização, né? Não gostar mais das coisas que gostava de fazer antes. Frases tipo assim, eu preferia estar morto, ou eu quero mesmo desaparecer desse mundo, né? Tem uma coisa interessante também quando diz assim, eu acho que os outros vão ficar muito melhores se eu morrer. Isso acontece muito no ambiente da família, né? Quando são mais novos, quando são adolescentes ou quando são crianças, porque isso também acontece, viu? Piora o desempenho na escola, piora o desempenho no trabalho. Isolar-se é um grande sintoma, tá? Não ter esperança para o futuro, achar que ninguém vai poder ajudar, que ninguém tá nem ali para ele, tá? Um descuido com a aparência, alteração no sono, alteração no apetite, né? Tudo isso, gente, faz parte. Se você conhece alguma pessoa assim, ou se ela estiver pensando em morrer, ou se ela estiver num processo depressivo, ambos precisam de ajuda, tá? Ambos precisam de ajuda. E se essa pessoa precisa de ajuda, nós vamos ajudar da melhor forma possível, porque essa pessoa precisa ser tratada, né? Então, como todos nós vamos ter muita dificuldade para entender isso, não, né? E também não quero julgar, também não quero entrar na intimidade do outro, tem uma forma fácil da gente tentar ajudar. Você vai olhar para a pessoa e vai falar assim, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Eu quero te ajudar. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Vamos ajudar. Esse mês, setembro, que é o Setembro Amarelo, dedicado à prevenção do suicídio, né? É muito interessante que a gente se conscientize disso, porque o mundo está cada vez pior nesse sentido, tá? Porque o mundo está muito difícil e tem muita gente praticando isso. Dentro da prevenção, existe também um outro termo que é um pouco mais novo, chamado de pós-venção ao suicídio, que é também técnicas e cuidados prestados aos sobreviventes enlutados, né?
Então, alguém que teve alguém da família ou que se suicidou vai passar aí por um tratamento que a gente chama de pós-venção. O foco principal é destinado a promover ações que se ocupam desses enlutados. Só para vocês terem uma ideia de como essas atitudes e de como esse esquema todo voltado para a autoeliminação e para o suicídio realmente está preocupando o mundo, tá? Então não se esqueça, a pergunta que você vai fazer é: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Estou sentindo você deprimido, chateado, chorando, enfim, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Eu quero te ajudar, tá? É o que nós podemos fazer e vamos nos empenhar nesse sentido. Espero que vocês tenham se informado o suficiente. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu respondo com o maior prazer, né? Gostaria de pedir para vocês que curtissem, que comentassem, que compartilhassem, né? Que conhecessem o meu curso sobre prevenções, um curso que fala sobre terapias e manuseios para você tratar da dependência química, da ansiedade. É um curso muito bacana que tem lá no Hotmart, né? Fico muito feliz em mais uma vez gravar um vídeo para vocês de todo o coração. Muito obrigado por me ouvir e me sigam nas redes sociais, sempre como psicólogo Mário Pacheco. Muito obrigado e até a próxima.